Construir organizações colaborativas vem se tornando cada vez mais importante para as organizações que querem prosperar na era digital. Mas essa não vem sendo uma tarefa fácil. Existem lideranças que não sabem como obter colaboração de sua equipe. Outras que não sabem se realmente é importante para lidar com os desafios. Existem pessoas que não gostam de colaborar, que preferem trabalhar sozinhas. E existem pessoas que acreditam que fazendo sua parte bem feita é suficiente para obter o resultado global esperado. Nesse vídeo, eu quero explorar com vocês duas questões. Por que a colaboração se tornou fundamental nos dias de hoje? E, por outro lado, por que é tão difícil construir ambientes colaborativos? Esses dois temas estão interligados e eu vou explorá-los a partir de um contexto histórico. Eu acredito que o contexto histórico nos traz perspectivas, a gente pode entender por que práticas que funcionaram no passado hoje não funcionam mais. Porque ao lidar com essa nova realidade, a gente vai precisar buscar novas formas de trabalhar, novas formas de olhar o problema. E aí, munidos de conhecimento, fica muito mais fácil lidar com esses novos desafios. Meu nome é Larissa Maier, bem-vindos ao canal Beyond Walls. Um espaço de compartilhamento de conhecimento, ideias, soluções que vêm sendo implementadas por organizações dos mais diversos setores, portes, idades, que acreditam que novas formas de trabalhar são necessárias. Novas formas que transcendam as paredes, os muros que existem entre pessoas e entre grupos e que impedem que as organizações atuem de forma mais colaborativa, adaptativa e responsiva. Vamos lá? Vamos entender o que está acontecendo hoje no mundo organizacional e que vem atormentando muitos gestores. Muitas organizações vêm enfrentando uma dificuldade crescente de coordenar esforços de suas equipes, de resolver problemas de forma coletiva, de colocar o cliente no centro de suas decisões e de responder às mudanças externas que acontecem de forma cada vez mais rápida. Hoje convivemos com falhas reincidentes, decorrentes de problemas de comunicação, de colaboração, de falta de informação. Vemos o cliente reclamando por um problema que não é novo. E quando ele entra em contato, muitas vezes ele é passado de mão em mão. A busca por respostas passa de departamento em departamento e ninguém tem a visibilidade do seu pedido para dar respostas. Esse é apenas um tipo de problema que acontece por falta de colaboração. Por outro lado, e as equipes e as lideranças? Essas estão frustradas. Elas dão o seu melhor para fazer da melhor forma possível o seu trabalho dentro de sua área, mas vem muitas vezes esse tipo de problema acontecendo e se sentem impotentes. O mais incrível é que nunca tivemos tanta tecnologia, tantos dados, informações. Nunca tivemos pessoas tão capacitadas. Hoje as pessoas não param de estudar. Nunca trabalhamos tanto. Trabalhamos muito mais do que a geração dos nossos pais. Nos estressamos mais. Mas parece que os retornos não vêm na mesma proporção. Você já parou para pensar o porquê? E se eu disser para vocês que a resposta está no modelo organizacional? Estamos na era digital. Mas ainda muitas empresas adotam as mesmas estruturas, os mesmos modelos mentais que foram fator de sucesso, para uma era disruptiva. Assim como nós estamos vivendo uma nova era disruptiva, a industrial levou a grandes mudanças tecnológicas e na forma como as pessoas trabalham. Mas hoje essas estruturas não respondem mais a necessidade a dinâmica da era que nós vivemos. Para falar um pouquinho mais com vocês sobre, contar um pouquinho dessa história, que estruturas, que modelo é esse que não se sustenta mais, eu vou trazer aqui um personagem muito importante nessa transição, que foi Frederick Taylor, que viveu entre 1856 e 1915. Ele, em um determinado sentido, ele percebeu
que o mundo estava mudando, o mundo tinha acelerado por causa da tecnologia, mas os métodos de gestão continuavam os mesmos. Então, ele introduziu novas formas de pensar e de trabalhar. Eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar. Então, em 1900, ele apresentou seu método na Feira Universal de Paris, onde ele expôs o processo de corte de aço, que pela nova método de trabalho, não por novas tecnologias, ele conseguiu aumentar em 6 vezes a produtividade. Né? Então, as pessoas formavam filas para ver o stand onde ele propôs essa inovação. Então, aqui eu trago um trecho do livro, que foi a biografia dele, onde o autor cita: ninguém que viu a visão jamais esqueceu. Para muitos foi um momento decisivo de suas carreiras, quando viram o mundo acelerar diante de seus olhos. Por que eu trago isso aqui, né? Para mostrar o quão ele foi considerado revolucionário na época. Então, os empresários consideraram a nova forma de trabalhar, né? Aos poucos, esse jeito de organizar o trabalho, que eu já vou explicar qual é, ele foi sendo incorporado em todo tipo de organização e não só no chão de fábrica, mas em todos os âmbitos de trabalho, né? E hoje ele influencia a nossa sociedade como um todo, nosso sistema educacional, nossas instituições, até a organização das nossas casas, tá? Então, do que se constitui esse método? O método é muito baseado na regularidade e na previsibilidade. O que ele fez foi dividir um processo que muitas vezes era complicado, várias etapas eram realizadas por uma mesma pessoa que detinha aquele conhecimento, detinha os macetes, né, os segredos para executar aquela atividade. Ele dividiu em etapas simples que poderiam ser executadas por qualquer pessoa. Então, as pessoas eram treinadas, não precisavam saber por que estavam fazendo aquela atividade e simplesmente cumpriam padrões. É importante salientar aqui também que, junto com Taylor, outros inovadores na forma de organizar o trabalho foram aperfeiçoando, né, esse método. Um deles foi Henry Ford, com a linha de produção. E, além disso, essas ideias já vinham permeando o pensamento da nossa sociedade desde a Revolução Científica, com pensamento mecanicista, que é uma forma de ver o mundo como uma máquina. Poderia ser desmontada, consertada e controlada. Mas voltando aqui, então, ao impacto que isso trouxe à vida das pessoas, né? Imaginem que antes dessas transformações, os trabalhadores trabalhavam em suas guildas, dominavam todas as etapas do processo, aperfeiçoavam suas habilidades ao longo da vida, tomavam decisões, adaptavam seu trabalho. Dentro das fábricas, eles ainda continuaram em determinado espaço, tendo uma certa autonomia, um certo conhecimento sobre o todo. E, de repente, eles foram colocados em uma posição que não requeria nenhum tipo de pensamento, né? Apenas a execução. Mas essa não foi uma transição fácil. As pessoas não aceitaram inicialmente. Elas, às vezes, até pediram demissão e foram trabalhar em outras empresas, ou elas fizeram greve, até que esse se tornou o método predominante e elas não tiveram mais escolha. E, como eu disse anteriormente, essa organização do trabalho não ocorreu apenas no chão de fábrica, influenciou a organização das empresas como um todo e empresas de múltiplos setores. A ideia era dividir em áreas, em camadas hierárquicas. Os objetivos da organização eram divididos ao longo da cadeia de comando até chegar em tarefas simples. E as pessoas, da mesma forma que os operadores, também perderam visibilidade do todo. Perderam
a flexibilidade de tomar decisões para resolver os problemas que iam além das suas áreas de trabalho, dos seus departamentos. Esse é o famoso modelo de comando e controle, em que a informação sobe a cadeia de comando, desce em forma de instruções e a decisão demora para ser tomada. E, além disso, ela ocorre distante do cliente. E diante de um ritmo lento de mudanças, que era característico da era industrial, esse modelo funcionou e prosperou. Até que nós nos deparamos com o advento da era digital. E o mundo se tornou dinâmico, rápido, imprevisível. Essa é a palavra. Os modelos organizacionais da era industrial eram baseados na otimização de sistemas previsíveis. Era possível planejar e prever e executar sempre da mesma forma. Hoje eu posso continuar adotando esses mesmos métodos. A questão é que eu posso estar fazendo algo de forma eficiente que ninguém quer mais. O produto que o cliente quer muda rapidamente e, consequentemente, o processo também tem que se adaptar a essas mudanças. A hiperconectividade do mundo digital faz com que ideias e inovações se propaguem numa velocidade que faz com que as mudanças seja impossível de acompanhar essas mudanças. A gente precisa aprender a se adaptar, a experimentar, a desenvolver um produto enquanto o cliente está testando. Ele próprio participa dessa construção. Então, nós precisamos de equipes que enxerguem o todo, que saibam que as coisas não são rígidas, não vão acontecer sempre da mesma forma. O imprevisível é o novo normal. Essas pessoas precisam entender que as coisas não vão sair conforme o esperado, precisam pedir ajuda, precisam ceder e adaptar seus trabalhos em prol do todo. Esse é um comportamento colaborativo. Ninguém vai fazer o seu trabalho sozinho, com perfeição, e esperar que o resultado final saia com perfeição. Essa é a nova dinâmica. Mas a realidade é que estamos tão impregnados pelo modelo da era industrial que acreditamos que as novas abordagens, que tornam as organizações mais adaptativas, são meras ferramentas que eu posso comprar na prateleira e levar para dentro da minha organização. E as mudanças não são simples. A gente precisa encontrar alavancas organizacionais que transformem o sistema. Não é uma tarefa fácil, mas a boa notícia é que já existem muitas organizações, muitas lideranças corajosas que estão implementando tais mudanças, que muitas vezes são profundas, e com muito êxito. Essa é a ideia desse canal. Compartilhar, uma vez entender o problema e a gente conversar sobre possíveis caminhos. Cada organização vai ter o seu, diante do seu contexto, do seu processo. Mas existem algumas práticas que podem ser adaptadas. Se você se interessou pelo tema, se inscreve aqui no canal, porque a ideia realmente é trazer esse tipo de compartilhamento. Aperta o sininho para receber notificações, para não perder as próximas postagens. E vamos juntos nessa jornada.